Olá, famílias! Hoje nós vamos falar sobre a importância do brincar. Junto com isso, eu vou trazer algumas questões relacionadas à alfabetização e letramento na infância. Eu tenho recebido algumas mensagens de famílias perguntando como que eles fazem para trazer atividades significativas de alfabetização. Me perguntam se eu tenho folhas, se eu tenho alguma apostila para passar. Então, por esse motivo, eu resolvi gravar esse vídeo. Quem me segue nas redes sociais já sabe que eu posto muitas coisas sobre brincar. Eu tenho dado algumas ideias, dicas de como organizar propostas de brincadeiras. Se você ainda não viu os vídeos sobre a organização de brincadeiras, sobre como fazer rotina com as crianças, tem aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu like, deixa o sininho, porque a gente tem bastante trabalho para fazer esses vídeos, então a gente fica feliz das pessoas estarem acessando. Isso me deixa mais animada para fazer outros vídeos. E também nas redes sociais, porque lá tem muitas dicas de atividades e propostas que eu faço todos os dias. Alfabetização na educação infantil. Geralmente, esse tema começa a virar uma preocupação para as famílias depois lá quando a criança tem uns 4, 5 anos de idade. Com os pequenininhos, a gente não pensa tanto. A alfabetização, que significa decodificar a leitura e a escrita, entender aquilo que está sendo escrito, ler aquilo que está sendo escrito, a criança tem outras coisas que precisam estar ligadas. A minha concepção de infância é sobre o brincar. A criança, ela tem muitas linguagens aí para ser desenvolvida na educação infantil. Ela tem a linguagem corporal, ela tem a linguagem oral, ela tem o contato, a exploração, os 5 sentidos, ela tem milhões de coisas que a gente precisa explorar e permitir que elas vivenciem todas elas, para que elas consigam aí criar um repertório de mundo, para que ela consiga depois, mais para frente, continuar essas aprendizagens. Eu escuto algumas famílias falarem: ah, aquela escola só brinca, ela não alfabetiza, ali eles só brincam, como se o brincar não fosse nada. E o brincar é tudo na educação infantil. Então, quando a gente pensa nessas brincadeiras, a gente pensa em brincadeiras que tragam aprendizagens significativas para as crianças por meio do brincar. A gente não tem uma fragmentação dos conteúdos da educação infantil. A gente não fala numa brincadeira que só trabalha o movimento, a gente não fala numa proposta que só trabalha a linguagem oral, uma proposta que só trabalha a escrita. Por quê? Porque isso pode, no meio do brincar, estar envolvido em conjunto. As crianças podem aprender várias coisas numa única brincadeira. Lógico que então a gente também tem que pensar que a brincadeira não pode ser assim: ah, vou deixar ele brincando o dia todo. Agora que nós estamos em casa, alguns pais também têm me perguntado em relação a isso. Como que eu faço para fazer com que o meu filho não fique atrasado? Então, assim, em primeiro lugar, cada criança tem o seu desenvolvimento, né? A gente não pode querer comparar uma criança com a outra. Alguns aprendem algumas coisas e têm mais habilidade em algumas questões, outros em outras coisas, e isso é muito comum do ser humano. Mas também a gente não pode deixar de considerar que porque a criança está só brincando, ela não está aprendendo. Então, às vezes você pega um jogo lá que você quer trazer para o seu filho que é sobre matemática, mas nesse jogo pode ser que tenha leitura envolvido, pode ser que tenha expressão, que tenha resolução de conflitos, tudo isso no mesmo jogo. Então não tem como a gente fragmentar as atividades e as propostas na educação infantil. Agora, como trazer essa questão da alfabetização e o letramento para a educação infantil por meio das brincadeiras? Por que trazer? Porque na educação infantil as coisas precisam ser lúdicas. A criança precisa se apropriar desse conhecimento de forma significativa. Quando você traz uma folha para ela e pede para ela copiar 15 vezes o nome dela, isso não quer dizer que ela vai aprender alguma coisa por decorar. Quando a gente faz a forma inversa, quando a gente traz o conteúdo significativo para que a criança consiga entender
que a escrita faz parte da nossa vida, é muito mais prazeroso para ela participar. Ela consegue, além de participar, enxergar na vida os conteúdos que envolvem a leitura, o quanto ela nos ajuda nas situações diárias, e isso é muito rico. Isso é muito mais rico do que se você trouxesse uma folha. Essa história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. Você também, Eduardo também, faz parte do meu rabão. Au, 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 au. Nossa, que bonito que ficou! Que lindo! A pipa. É a pipa, você fez? Que legal! É o piu-piu? Não. Vamos para a próxima página. Vai, vamos ver o que aconteceu. Ó. Quem quer ajudar a plantar o milho? Nas brincadeiras, sempre que possível, a gente precisa trazer a leitura e a escrita para as crianças. Então, se você está ali brincando de supermercado, o que a gente, na nossa vida cotidiana, faz antes de ir para o supermercado? A gente usa a escrita, a gente usa a leitura. Para escrever uma lista de compras, a gente usa a escrita e a leitura para escrever uma receita que você vai fazer, para anotar os ingredientes, para fazer uma carta, para mandar um bilhete. Sempre que possível deixar um papelzinho ali, uma caneta, para que a criança consiga fazer essa escrita também de forma livre, né? Porque nessa forma livre ela vai levantar hipóteses sobre a escrita. Quando a gente coloca algo para ela copiar, ela não está pensando sobre a escrita, ela só está copiando e está vendo ali uma coisa visual. Ela não está entendendo por que ela tem que escrever o nome dela com as determinadas letras, ela só está copiando. Quando a gente permite que ela faça as tentativas, ela perde esse medo, ela vai conseguir perder esse medo. E faz parte do processo de aquisição da leitura e da escrita passar por essas fases. De você escrever várias letras, depois de você começar a ligar o som da letra com o som da palavra. Isso tudo faz parte do processo. Então a gente precisa permitir na educação infantil que as crianças não tenham medo de escrever, que elas façam essas tentativas, porque depois chega lá no fundamental, a gente pega crianças muito travadas, que não conseguem fazer isso, e aí isso demora e prejudica ainda mais o processo de alfabetização, para concretizar. Porque na educação infantil a gente não tem, a gente vai trazer as propostas de letramento, eles vão entender que a escrita está na nossa vida, eles vão utilizar a escrita, isso não é proibido, mas a gente não tem a cobrança de fazer com que as crianças saiam lendo e escrevendo. Por isso que as situações elas têm que ser trazidas por meio do lúdico, por meio do brincar.
Para os próximos vídeos eu vou dar algumas dicas e receitas fáceis que vocês podem fazer em casa. E também já usando a leitura e a escrita. Então se inscrevam no canal, deixem o seu like se vocês gostaram e aguardem as novidades. Grande beijo e até mais!